Diluir esgotos em rios é a forma mais perversa de desperdiçar água. Um dos elementos mais essenciais para a vida humana, a água, se faz imprescindível para as atividades de desenvolvimento do ecossistema e para a permanência de toda a vida em nosso planeta, sendo ainda um bem precioso que deve ser preservado, deve ser conservado e protegido a qualquer custo, ocupando o papel de um dos protagonistas para a nossa fauna, flora e para o bem-estar do nosso meio ambiente. Água é vida. Passando por dois estados, Minas Gerais e São Paulo, com sua nascente na Serra da Mantiqueira, para ser mais preciso, na cidade de Sapucaí-Mirim. O rio Sapucaí-Mirim, com a extensão de sua nascente até seu deságue no rio Sapucaí, na cidade de Pouso Alegre, foi responsável pelo desenvolvimento de várias cidades em seu percurso, as quais vamos citar e ressaltar a importância que o nosso artista principal, o rio Sapucaí-Mirim, teve no desenvolvimento desses municípios em que banha. Uma das peculiaridades do rio Sapucaí-Mirim é que após a sua saída da cidade, que tem seu nome, Sapucaí-Mirim, sendo a primeira cidade onde ele passa, logo após, no seu 12º quilômetro, ele sai do estado de Minas Gerais e se adentra ao estado de São Paulo, onde passa pela cidade de São Bento do Sapucaí, no estado paulista. E logo após, volta ao seu estado de origem, Minas Gerais. Agora apresentaremos as principais características do rio Sapucaí-Mirim, em toda a sua extensão. Sua altitude, na nascente na Serra da Mantiqueira, é de aproximadamente 1.950 metros. E na foz, no seu deságue no rio Sapucaí, na cidade de Pouso Alegre, a sua altitude é de aproximadamente 800 metros. Ao longo dos seus 150 quilômetros de extensão, ele é destino final de vários afluentes que contribuem para aumentar sua vazão e volume. Seus afluentes são os rios Capivari, o rio Lambari, o rio Baú, o rio Itaim, o rio Mandu e, por final, o Ribeirão dos Ouros. Agora citaremos as cidades que são agraciadas pela presença e passagem do nosso rio Sapucaí-Mirim por suas terras. Em ordem de nascente até a foz são elas: as cidades de Sapucaí-Mirim, as cidades de São Bento do Sapucaí, as cidades de Gonçalves, Paraisópolis, Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas e a cidade de Pouso Alegre, onde termina o nosso rio. Nos próximos minutos serão apresentadas as características de cada município banhado pelo nosso rio. E também a importância que o rio Sapucaí-Mirim tem em cada trecho, levando em conta o tratamento recebido por cada município, pois sabemos que é responsabilidade de cada município manter a saúde física de nosso rio. Com a tradução do tupi para o português de Pequena Água de Sapucaia, a cidade de Sapucaí-Mirim é a primeira cidade a receber as águas do rio Sapucaí-Mirim. Com aproximadamente 6.500 habitantes, essa cidade tem 285 km² de extensão e uma altitude de 885 metros. Ela foi desmembrada de Paraisópolis em 17 de dezembro de 1937. Sapucaí-Mirim recebe o título de Capital da Truta por sediar o maior criatório de trutas da América Latina. No município encontram-se vários atrativos naturais, como a Pedra Campestre, de 2.060 metros de altura, e o nosso rio Sapucaí-Mirim. Uma das mais importantes iniciativas para o nosso rio aconteceu no início do milênio com a criação da ATOS, Associação de Turismo de Sapucaí-Mirim, que propôs em um manifesto
e através de um abaixo-assinado em prol da preservação do meio ambiente do município. O ponto mais importante disso foi preservar a qualidade de água não poluindo com lixo e esgoto maltratado, um exemplo a ser seguido. Agora partiremos para a única cidade banhada pelo rio Sapucaí fora do estado de Minas Gerais. Situada no estado de São Paulo, o município de São Bento do Sapucaí, que se encontra na Serra da Mantiqueira a uma altura de 886 metros, com uma população aproximada de 12 mil habitantes e uma área total de 252 km², esse município foi fundado em 16 de agosto de 1932. Conhecido também como a Toscana Brasileira, São Bento de Sapucaí compõe o grupo de 12 municípios paulistas a ser considerado estância climática e que lhe proporciona maior verba na parte do estado para turismo regional. O ponto mais conhecido é a Pedra do Baú, com seus imponentes 1.950 metros de altura. O rio Sapucaí-Mirim tem uma grande contribuição para o sucesso do turismo local, com suas paisagens e principalmente pelas suas cachoeiras. É destino certo para quem quer tranquilidade, aventura, gastronomia e natureza, tudo em um só lugar. Ao voltar para o estado de Minas Gerais, o rio Sapucaí chega na cidade de Gonçalves. Com sua fundação em 1º de março de 1963, esse município tem uma população de aproximadamente 5 mil habitantes, distribuídos ao longo de seus 187 km². Sua população rural é cerca de 75%. O rio Sapucaí-Mirim também tem forte participação no desenvolvimento do turismo no município de Gonçalves. Com suas paisagens exuberantes e suas cachoeiras, o que torna esse município destino certo para os amantes da natureza e faz da passagem do rio Sapucaí-Mirim um dos grandes atrativos para os turistas quem procura a mescla de cachoeiras e montanhas. Outro ponto a ser ressaltado é o cuidado com o meio ambiente, corroborando com a importância de preservação do nosso rio, um dos atores principais para o sucesso das atividades no município. Nossa próxima cidade é Paraisópolis, com uma população estimada em 21 mil habitantes, numa área de 331 km² e uma altitude média de 1.000 metros, foi fundada em 25 de janeiro de 1873. Em 1809, os mineiros abriram caminho até a nascente do rio Sapucaí-Mirim. Em 1813, instituiu a primeira colonização à direita do cobiçado rio. Em 1914, a cidade de São José do Paraíso passa a se chamar Paraisópolis, que abrange uma área gigantesca, incluindo, além de Paraisópolis, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Consolação, Gonçalves e Sapucaí-Mirim. Hoje, com uma área menor, Paraisópolis está na vanguarda em consciência ecológica, tendo em vista o investimento na implantação de uma rede de tratamento de esgoto, obra imprescindível para a saúde e conservação do rio Sapucaí-Mirim, servindo de exemplo a todos os seus vizinhos. Chegamos agora em Conceição dos Ouros, com aproximadamente 11 mil habitantes em uma área de 182 km², foi emancipada de Paraisópolis em 27 de dezembro de 1948.
Suas principais atividades econômicas são a indústria de gesso e de polvilho, atividades essas que geram um cuidado maior para a preservação do nosso rio Sapucaí-Mirim. Achados arqueológicos mostram que Conceição dos Ouros já era habitada no século XIV pelos índios cataguais. Em um dos afluentes do nosso rio Sapucaí-Mirim, o Ribeirão dos Ouros, foi achado grande quantidade de ouro alivião, sendo os fatores principais para o atual nome da cidade. Com uma distância da área urbana de menos de 8 km para Conceição dos Ouros, chegamos em Cachoeira de Minas, cidade-mãe do nosso projeto do rio Sapucaí-Mirim, através da Lei de Incentivo Cultural. Com sua fundação em 1º de janeiro de 1854 e sua emancipação em 1º de junho de 1924, Cachoeira de Minas, com uma população aproximada de 12 mil habitantes, uma área total de 305 mil km² e altitude média de 880 metros, é conhecida como a Terra da Fogueira, por sua tradicional Festa da Fogueira que atrai milhares de turistas. As principais atividades desenvolvidas em Cachoeira de Minas são a cafeicultura, a agropecuária e as indústrias de fio e confecções. Pode-se destacar que Cachoeira de Minas foi palco de alguns eventos turísticos atrelado ao rio Sapucaí-Mirim. Dentre eles está a canoata ecológica, onde os participantes saíam com seus respectivos botes, canoas, entre outros, e desciam o trecho de Conceição dos Ouros até a chegada em Cachoeira de Minas. Porém, devido à degradação nesse trecho do rio, o evento foi paralisado. Porém, temos a esperança de, através de iniciativas como essa, retomar as atividades e a valorização do nosso rio Sapucaí-Mirim, que é um patrimônio natural e merece nossa atenção para voltar a ser um ponto turístico e um dos cartões postais da nossa querida Cachoeira de Minas. Para isso, precisamos da consciência e iniciativa de todos, através de ações coordenadas para a preservação do nosso bem maior, o rio Sapucaí-Mirim. Levando em consideração que um dos maiores trechos do nosso protagonista se encontra nessa cidade e se faz necessário a conscientização e parceria da iniciativa privada, pública e da população para uma melhoria no nosso rio. Chegamos agora a Pouso Alegre, com seus 155 mil habitantes, em uma área de 542 km² e altitude média de 800 metros, é o destino final do nosso protagonista, onde o rio Sapucaí-Mirim deságua no rio Sapucaí, dando fim a essa viagem de 150 km. Pouso Alegre ocupa a 16ª posição de Minas Gerais e a 2ª posição no sul de Minas com a maior população. Dito isso, deve-se ter um cuidado maior com os rios que os circundam e atravessam, pois a degradação do lixo e esgoto das cidades é o que mais contaminam nossas águas. Ao decorrer do tempo, nossos rios em todo o mundo vêm sofrendo com a poluição ocasionada pelas cidades e seus habitantes, seja ela através de descarte de todo tipo de lixo, tanto sólidos como na forma de esgotos, pois, como pode-se achar na literatura, o saneamento básico, principalmente em países, estados e cidades mais pobres, é negado a uma boa parte da população. Estudos mostram que uma das maiores fontes de doença é a sonegação do saneamento básico, e que cada real que se investe em saneamento básico se economiza R$4 em saúde pública. E como podemos reverter esse quadro de descaso? Não despejando detritos diretamente em curso d'água.
A falta de saneamento básico que não polui só os rios, mas também o solo, sendo a melhor alternativa a construção de estações de tratamento de esgoto, utilizando produtos de limpeza biodegradáveis, fazendo o descarte correto dos óleos, pois sabe-se que cada litro de óleo polui 25 mil litros de água, evitando o desperdício de água, pois segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 70% da água tratada se perde antes do seu destino final. Monitorar o descarte de efluentes industriais e não descartar papel higiênico, medicamentos ou embalagens no vaso sanitário. Com essas pequenas ações, pode-se alcançar resultados surpreendentes para o nosso meio ambiente, tornando a Terra um lugar mais agradável para as próximas gerações.